Irmãos e irmãs, paz e bem, hoje dia 15 de janeiro. Continuamos então nossa caminhada pelas páginas bíblicas, estamos refletindo o livro do Apocalipse. Hoje nós vamos refletir o capítulo 10. O toque da quinta e da sexta trombetas não surtiram o efeito desejado, pois os que sobrevivem aos conflitos internacionais não se abrem ao bom senso e à conversão ao qual fomos convidados. Como então dar um rumo novo à história? A resposta vem no capítulo 10, que vamos hoje refletir, e se resume numa única palavra: profecia. É ela quem provoca o julgamento de Deus na história. Abramos então nosso coração para este momento orante, com a palavra de Deus. Façamos a nossa oração inicial. Senhor, mais uma vez me coloco diante de vós para ouvir sua palavra. Quero dela alimentar-me, pois para mim é doce como mel, apesar de sua prática ser marcada pelo amargor. Como é difícil e desafiante vivê-la. Que a meditação do livro do Apocalipse me alimente em minhas lutas cotidianas, para que eu seja resistente frente a todos os obstáculos. Dá-me a coragem para denunciar as injustiças e anunciar um tempo novo, uma nova Jerusalém, marcada pela prática da justiça e da fraternidade. Que cada encontro com sua palavra seja verdadeira celebração da vida e da vossa graça, que transborda na vida daqueles e daquelas que testemunham o Evangelho, entregando inclusive a própria vida, como os irmãos das primeiras comunidades. Quero ter a ousadia de viver vosso Evangelho, mesmo que custe-me perseguições e martírio. Quero ser contado entre os bem-aventurados que buscaram a verdadeira felicidade e alcançaram não apenas na vida futura, mas no encontro de irmãos, no sorriso e no abraço, na solidariedade transformadora, no cuidado com nossa casa comum, em gestos que fazem vosso reino vir até nós. Como é urgente, Senhor, compreendermos vossos sinais. A vida clama por cuidado, não podemos desanimar. Nossa fé é que nos fortalece, pois cremos que vós sois o Deus justo e que seu Filho, fazendo-se um de nós, nos ensinou a caminhar, que vencendo a morte, nos ensinou a crer. Que a vossa graça e a vossa paz nos abracem e nos faça sempre fiéis testemunhas do vosso amor, pois vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nosso texto hoje, então, é o capítulo 10 do livro do Apocalipse. Então vi outro anjo. Era forte e estava descendo do céu. Sua roupa era uma nuvem, e o arco-íris estava sobre sua cabeça. Seu rosto era como o sol, e suas pernas pareciam colunas de fogo. Tinha na mão um livrinho aberto, e colocou o pé direito no mar e o esquerdo na terra. Então gritou com voz forte, como o leão quando ruge. Quando gritou, os 7 trovões produziram seus estrondos. E quando os 7 trovões assim fizeram, eu ia escrever. Mas ouvi uma voz do céu que me dizia: deixe guardado o que os 7 trovões falaram. Não escreva. Então o anjo, aquele que eu vi de pé sobre o mar e a terra, levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive para sempre, que criou o céu e tudo que nele existe, a terra e tudo que nela existe, o mar e tudo que nele existe. Falta muito pouco tempo. No dia em que for ouvida a voz do 7º anjo, quando ele tocar a trombeta, então o mistério de Deus será cumprido, conforme ele anunciou aos seus servos, os profetas. E de novo aquela voz do céu falou comigo: vai e pega o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui até o anjo e lhe pedi que me entregasse o livrinho. Ele me disse: pegue e coma.
Ele deixará amargo o seu estômago, mas na boca será doce como mel. Então peguei o livrinho da mão do anjo e o comi. Na boca era doce como mel, mas quando engoli, meu estômago ficou todo amargo. Então me disseram: é preciso que você profetize contra muitos povos, nações, línguas e reis. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O autor mostra que o momento é importante. De fato, o anjo que desce do céu tem muito a ver com Jesus e com o próprio Deus. Ele é forte, sua roupa é uma nuvem e tem sobre a cabeça o arco-íris. Seu rosto era como o sol e as pernas pareciam colunas de fogo. É uma forma simbólica de falar de uma grande intervenção de Deus, aliado misericordioso do seu povo. O que Deus tem a oferecer? Um livrinho aberto. Esse livrinho é o Evangelho, no qual encontramos o projeto de Deus. O projeto de Deus está aberto a todos. De fato, o anjo colocou o pé direito no mar e o esquerdo na terra. Mar e terra representam o mundo inteiro, e o anúncio profético do Evangelho recorda a atividade dos profetas. O anjo soltou um forte grito como o leão quando ruge. A referência ao rugido do leão lembra Amós, capítulo 3, versículo 8. Aí se diz: ruge o leão, quem não temerá? Fala o Senhor Javé, quem não profetizará? O anúncio profético do Evangelho é a própria voz de Deus. Para sublinhar isso, o autor do Apocalipse afirma que quando ele gritou, os 7 trovões ribombaram. Ele certamente quis se referir ao Salmo 29, que fala da manifestação de Deus numa tempestade. Nesse salmo, os trovões são comparados à voz de Javé. O povo da Bíblia via no trovão uma das manifestações da voz de Deus. Os trovões, portanto, são a confirmação de que o anúncio profético do Evangelho é a própria voz de Deus. Ele fala mediante a voz dos profetas, os seus servos. O anúncio profético do Evangelho é coisa urgente. É por isso que o autor do Apocalipse recebe a ordem de não escrever aquilo que os 7 trovões falaram. Além disso, o conteúdo do julgamento só será revelado mais tarde. O que se faz urgente é anunciar. O anjo levantou a mão direita para o céu e jurou solenemente em nome de Deus vivo e Criador de todas as coisas. O anúncio profético do Evangelho é coisa urgente, não haverá mais tempo. Não se trata de previsão do fim iminente do mundo. O que se quer dizer é que o Evangelho é a última chance que Deus dá para que as pessoas se convertam dos ídolos ao Deus vivo e verdadeiro. Mas ainda, o anúncio profético do Evangelho vai fazer desabar a sociedade fundada na idolatria e na morte. Esta é a certeza que anima a vida e ilumina os passos dos profetas, aos quais Deus dá a conhecer o mistério, como já havia afirmado o profeta Amós. É que os profetas leiam os acontecimentos em profundidade, discernindo onde residem as injustiças que geram a morte do povo. O anúncio do Evangelho é a grande missão profética das comunidades. O Evangelho deve ser assimilado. Assimilar o Evangelho é o início da vocação profética. De fato, o episódio recorda a vocação de Ezequiel, no capítulo 2 do livro de Ezequiel, com uma diferença considerável. Para Ezequiel, o livro era doce. Não se fala do amargor no estômago. Para o autor do Apocalipse, assimilar o Evangelho é coisa fácil e gostosa, doce como mel. Difícil é digeri-lo, ou seja, vivê-lo e anunciá-lo, numa sociedade conflitiva como a do tempo do Apocalipse e também como a nossa. A doçura logo se torna amargura. Por quê? Porque o Evangelho mexe com os que não querem que as coisas mudem para o bem do povo que sofre. Eles querem um Evangelho adocicado, que lhes tranquilize a consciência e feche os olhos às injustiças que cometem. Há nisso tudo um processo pedagógico interessante.
Se o evangelho fosse amargo na boca, ninguém se disporia a comer o livrinho. Todavia, quem já experimentou a doçura do projeto de Deus será capaz de enfrentar as amarguras que a denúncia profética acarreta: difamação, perseguição e tantas outras coisas ruins. A denúncia profética é atual, urgente e tem endereço certo. Os 4 destinatários da profecia indicam que todos devem receber o anúncio profético do Evangelho: os povos, nações, línguas e reis. Mas entre eles há reis, ou seja, os donos do poder político. No tempo do Apocalipse, isso queria dizer que a denúncia profética toca os centros do poder que residem na grande cidade. Sabemos o que aconteceu com Jesus quando denunciou o poder opressor de Jerusalém, a capital. E ficamos perguntando: o que acontecerá com os que ainda devem profetizar contra muitos povos, nações, línguas e reis? O Apocalipse é realista. O anúncio profético do Evangelho provoca amargor. E então, o que fazer? Fugir? O capítulo 11, que nós veremos amanhã, mostrará que mesmo que os poderosos matem os profetas, eles vivem para Deus e com Deus. E a voz dos profetas jamais poderá ser calada. Então hoje a nossa reflexão deve ser essa: contra quem precisamos profetizar hoje? Contra quem precisamos profetizar hoje? Que o Senhor Deus, fonte de amor e de bondade, nos ilumine, nos dê a coragem dos profetas e nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.